Atenção, toda a rede, atenção, todas as viaturas. Está iniciando mais um QRX na rede. Meu nome é Anderson Santos, eu sou enfermeiro, especialista em urgência e emergência, cofundador da Resquad. E hoje, mais uma vez aqui, eu tenho o meu amigo Plaça, Fernando Plaça, que vai conversar com a gente sobre afogamento, por favor. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Uma honra estar aqui de novo nesse nosso bate-papo, nesse QRX na rede. Grande abraço para todo mundo que está aí nos acompanhando. Muita coisa boa para falar hoje de novo. Tá bombando essa questão de assuntos, né, cara? A gente tem bastante coisa. A gente até pede para você que está assistindo, se quiser comentar, se quiser colocar ali, na verdade não é nem comentar no sentido de escrever alguma coisa, no sentido mesmo de sugerir algum assunto que a gente discuta aqui, porque esse canal, esse meio de comunicação, ele é muito valioso para que a gente consiga contribuir tanto com a comunidade APH quanto a sociedade brasileira num todo, né? São várias informações importantes e hoje nós vamos falar aqui sobre o afogamento, né? Nós temos um número bastante triste, né? Uma realidade bastante triste no nosso país. É óbvio que esse é um problema mundial, onde nós temos basicamente a cada 1h30 um brasileiro morre afogado, né? E cada vez mais as nossas crianças estão se tornando mais vítimas e mais vítimas, né? Desse problema, né? Dentro disso, Plaça, quando que eu considero um afogamento? Lembrando que a gente está conversando aqui de uma maneira que a pessoa que não é da área do resgate, não é da área da saúde, consiga compreender e mais, né? Ter essas informações, essas dicas que a gente vai dar aqui, para que ela possa, de alguma forma, aí, usar, né? A evitar, inclusive, né? Acho que é a maior função. O que é considerado um afogamento, cara? Legal, muito, muito importante esse nosso bate-papo, falar de afogamento, que é uma grande realidade no mundo, né? É um problema de saúde pública no mundo. E falar isso a nível de primeiros socorros, que é para acesso para todo mundo, essa informação, que todo mundo pode fazer, isso é fundamental, né? E então, pontuando aí primeiro o que é um afogamento, né? Então a gente acaba dando duas nomenclaturas, dando dois nomes. Um deles é o resgate, que é quando uma pessoa ela é retirada da água, mas ela não está tossindo, ela não tem uma evidência de que ela aspirou a água, ou seja, que a água foi para os pulmões e tudo mais. No caso do afogamento é justamente isso, né? É justamente essa questão. É quando ela apresenta a aspiração do líquido, quando isso compromete a sua via aérea. Então, quando ela vai para a boca, vai para o nariz, e aí ela precisa imediatamente ter essa avaliação sendo realizada, né? Então, ela precisa receber o tratamento adequado nesse momento, se for um caso até um pouco mais grave, ou sintomas aparentes ali, acionar imediatamente então o serviço de socorro especializado, rapidamente, então ligar para o 93, para o bombeiro, ligar para o 192, para o SAMU, fazer contato imediatamente de acordo com esse mecanismo. Mas essa é basicamente o que a gente vê. Quando a pessoa tem tosse, quando a pessoa tem espuma na boca, isso caracteriza um afogamento. Entendi. As pessoas que não são profissionais da área da saúde ou que atuam na área de resgate, é possível elas conseguirem aprender a diferenciar esse tipo de situação, como você colocou? Por exemplo, em alguns cenários, o afogamento ele necessita do apoio ali, do acionamento do corpo de bombeiro. Outros casos, nem tanto. A pessoa que não é da área da saúde, não é do resgate, ela consegue, de uma maneira mais básica, aprender essas diferenças ou não? Sim, sem sombra de dúvida, e eu vou além. Além de conseguir aprender, que isso também é parte integrante, por exemplo, do nosso curso, a gente ensina técnicas, a gente tem alguns vídeos, inclusive, que a gente mostra no decorrer do curso, como agir e tudo. Mais do que isso, é importante agir imediatamente. Porque às vezes ficar esperando o serviço de resgate chegar, socorro especializado chegar, pode ser que seja tarde. Então quando a gente fala em primeiros socorros, é justamente isso, dar
ferramentas para quem está em casa, para aquele pai, para aquela mãe, para que ele possa primeiro ter calma para conseguir digerir aquela situação, conseguir olhar, avaliar tudo aquilo e colocar em prática tudo que a gente ensina. E aí, através disso, imediatamente agir em prol daquela pessoa, porque não dá tempo de ficar esperando o socorro especializado. Na chegada do socorro pode ser que já seja tarde. Então é importante. Aí vem, mais uma vez, a fala que a gente sempre repete, que é a importância de todos saberem os primeiros socorros. E nessa linha de importância, né, nesse contexto, qual que é a realidade quando a gente está falando de número de afogamento? Essa realidade? Pois é, essa é uma realidade que às vezes choca um pouco quando a gente se depara com os números e que às vezes fica um pouco escondido. As pessoas não se dão conta desses números. Por exemplo, a cada 90 minutos, um brasileiro morre vítima de afogamento. Então, olha só, a cada 90 minutos uma pessoa morre vítima de afogamento. E aí tem um outro dado importante que talvez tenha mudado esse status por conta da pandemia, talvez pelas pessoas estarem mais fechadas, mais reclusas nos locais, né? O afogamento ele era o segundo lugar e passou a ser o primeiro motivo de morte em crianças entre 1 e 4 anos. Então é algo que é uma estatística que piorou. Né? Então, quer dizer, é preocupante. Então, são dados que nos trazem à tona a importância dos primeiros socorros. E tem um outro detalhe importante, Anderson. 70% das mortes, olha que número alto, 70% das mortes por afogamento, elas ocorrem antes da chegada do serviço especializado. 70%. Então, são coisas que a gente precisa trazer à tona, as pessoas precisam saber, se dar conta da importância, e aí vem em paralelo com isso a importância da prevenção e tudo mais, né? Não só dos cuidados dos primeiros socorros, né? E seguindo aqui a sua linha de raciocínio, né? Quais são as causas do afogamento, assim, que gera esse problema mesmo de saúde, porque é um problema de saúde pública, né? Acredito que algumas pessoas ainda não enxerguem dessa forma, né, de ser um problema de saúde pública, mas esses números aqui que a gente tá colocando, ele afirma isso, né? E a Covid, ela, nesse cenário, ela piorou também, né? Você disse anteriormente, mas quais são as causas do afogamento ali que gera esse problema? Essa é a dúvida que eu tenho aqui contigo. Joia. Bom, pra gente não entrar em tipos de isso pode causar o afogamento, isso pode causar, a gente resume basicamente em 2 tipos de afogamento, né? O afogamento primário e o afogamento secundário. Então, no afogamento primário é quando a pessoa, ela subestima o risco, ela acha que ela consegue dar conta daquele ambiente aquático. Então ela vai lá, por exemplo, ela acha que a onda do mar, por exemplo, não é o suficiente para afogar, né? Ou ela... Nada super bem. Ou, por exemplo, quando existe uma superestima da competência aquática dela. Ela fala, não, eu nado bem, a onda tá alta, mas eu nado bem. E aí isso acaba não sendo uma verdade quando ela está no ambiente aquático e acaba se afogando. Então essa seria essa causa do afogamento primário. E o afogamento secundário é em razão de alguma outra causa que levou ao afogamento. Então, por exemplo, uma pessoa que está na água, ela sabe nadar, ela é treinada, ela já fez natação, já aprendeu a nadar, nada há vários anos, por exemplo, porém, naquele determinado momento, ela infartou, por exemplo, na água. Então aí ela passou mal, ela está ali infartando, e aí, dentro do ambiente aquático, aquilo acaba impedindo ela de permanecer nadando ou de sair da água. Né? Então essas seriam basicamente as 2 causas. Então o afogamento primário
e o afogamento secundário. Claro que dentro disso aí a gente tem uma gama gigantesca de situações que podem ocorrer, né? Eu lembro ter recebido até uma pergunta e eu até falei, não, eu vou levar lá e eu pergunto pro Plaça, né? A pergunta foi, a cãibra então é uma causa secundária, porque já que ele se afogou é porque ele teve uma cãibra. Essa pergunta certa ou tá errada? Na verdade, não é um afogamento por causa secundária, é por causa primária. Por quê? Vamos pegar como exemplo os surfistas, os atletas da natação, por exemplo. Eles é quase que comum eles sentirem cãibras devido ao esforço na água. E o que eles fazem diante dessa situação? Eles boiam. Flutuação, né? Exatamente, flutuam e acabam Meu Deus, esperando passar aquela condição ali martelo sem cabo. Pois é importante, extremamente importante saber. E aí vem a causa primária, ou seja, o risco foi maior, porque se ele não sabe boiar, né, então ele está invadindo uma área, um espaço que ele ainda não domina perfeitamente. E que qualquer intercorrência, como é o caso da cãibra. Como é o caso da cãibra. Então é uma causa primária. Então, olha como a gente começa a abrir um pouco o nosso leque de olhar, porque se uma simples cãibra é capaz de me levar a óbito, por exemplo, porque eu não sei boiar, quer dizer que se eu entrar na piscina, se eu entrar no mar, eu estou correndo risco. E aí vem as causas do afogamento à tona de novo. Então, todas essas situações, Anderson, contribuem para aqueles dados estatísticos que a gente falou no início. Que às vezes a gente não para pensar, né? Que, será que se eu tiver uma cãibra, será que eu sei boiar? É importante saber, se questionar se realmente a gente tem habilidade para o ambiente aquático. É o que você comentou no início, né? A pessoa, ela superestima, né? Não, eu domino isso, eu já fiz natação na infância, eu nado bem, eu sou basicamente um novo Michael Phelps da atualidade. E nesse contexto, às vezes, é surpreendida por outras situações que pode ocasionar, né, o afogamento. Basicamente, a gente recai na prevenção, né? É sempre pensando um passo antes do que pode acontecer e se acontecer o que eu vou fazer e se eu consigo fazer, né? Então, vou usar o meu exemplo. Eu, para nadar, cara, esquece. Eu consigo nadar para me virar até uma parte, mas na técnica, aquela coisa certinha, tipo Michael Phelps, esquece, eu não faço isso, nado tipo no rio, que aprendeu a nadar no rio. Então, eu sempre evitei, exatamente por saber o meu limite. Se dá nhaca, cara, ferrou, não vai ter por onde correr. Então, uma pessoa, ela pode, que aí agora é um outro ponto, né, que às vezes eu vejo que as pessoas, principalmente no ambiente doméstico, em casa, elas esquecem as possibilidades e riscos de afogamentos reais que existem ali, né? Então, é possível uma pessoa se afogar, por exemplo, numa piscina infantil? Isso é possível? Sim, eu vou além. A piscina infantil, ela é muito maior do que o suficiente para um afogamento. Existem recipientes de cerca de 70 ml que já são suficientes para que alguém consiga se afogar. Então, olha como é importante esse tipo de informação para quem está em casa, para quem está nos acompanhando. Eu vou colocar alguns exemplos, né, que a gente acaba subestimando. Então, por exemplo, o vaso sanitário. Para nós, é um recipiente com muito pouca água. Porém, para um bebê que de repente está ali descobrindo aquele ambiente e agora ele está ali caminhando pela casa, começando a ficar em pé, começando a deixar de engatinhar e ficar em pé, aquela altura ali do vaso sanitário pode ser o suficiente para esse bebê virar o corpinho e não conseguir voltar. Então aquela quantidade de água é o suficiente para que obstrua a passagem do ar. Então a gente não precisa de uma piscina, né? Um balde com água
Às vezes é um balde que nem é com água, às vezes é um balde que tá ali com produto de limpeza para estar higienizando a casa, e no momento de descuido pode ocorrer. Então o que a gente sempre fala, né, Anderson? Nas nossas conversas, toda vez que eu tô falando sobre primeiros socorros, em especial sobre o afogamento, a gente sempre fala sobre chama atenção, na verdade, sobre alguns pontos. Uhum. Por exemplo, o papai e a mamãe tá lá, colocou a boia de braço na criança. Pois. Né, as boinhas de braço. Ah, não, deixa a criança tranquila e tal, porque ele tá com a boia. E isso é um risco, porque é uma falsa sensação de que a criança está segura. Pois aquela boia de braço, a criança pode virar e ficar com o rosto, né, com a via aérea que a gente chama, dentro da água. Vários casos daquela outra boia que vai na cintura, né, e vira de ponta cabeça e fica ali. Exatamente. Né? Tem algumas boias dessa de cintura que ela tem até a perninha, né, pra criança colocar assim. Isso. E aí quase que acho que até pior, porque talvez a criança não consiga sair pelo fundo, de repente. Em todos os casos, o adulto tem que estar muito próximo, né? Exatamente. Tem que alcançar, né? Essa é uma recomendação, inclusive, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, né? Uhum. Que a distância segura para uma criança no ambiente aquático é a distância de um braço. Essa é a distância segura. Por quê? Se a criança escorregar, se a criança começar a querer colocar a via aérea ali dentro da água, imediatamente o responsável, o pai, a mãe, quem estiver do lado, vai lá e consegue levantar a criança. Então, a distância segura é sempre um braço. Não, mas eu tô aqui sentado, tô próximo, a criança tá ali brincando. É o suficiente para que haja um afogamento. Distância segura, distância de um braço, sempre, né? Eu até, recordando, assisti um vídeo essa semana que me lembrou agora que um contexto. Imagina, às vezes você que é o responsável pela criança, você por algum motivo tem alguma limitação, né? Às vezes eu tô muito acima do peso, às vezes eu tô com... E eu vi um vídeo nessa linha que se estende para uma realidade como essa, onde a pessoa fecha a porta do carro, solta, a criança está numa cadeirinha, num carrinho de bebê, e é uma descida, pequena, mas é. Então, quando ela solta o carrinho para fechar a porta, esse carrinho desce. E na hora do desespero, né, que na cabeça vem aquela coisa, eu preciso, cara, é uns 100 metros do Usain Bolt. O que aconteceu? Caiu. Foi tentar levantar, caiu de novo. Resumindo, caiu várias vezes, e aí, graças a Deus, veio uma outra pessoa e conseguiu, porque ia passar ali a calçada e embaixo era uma avenida. Uhum. Então, nessa mesma linha pode acontecer com afogamento. Você vê ali a criança se afogando, você vai querer e você fica patinando, porque você pode cair, você pode ter alguma limitação, você pode ter algum problema, e você não imaginou que se precisasse de você nessa condição, então o mais seguro é estar próximo ou pedir para que alguém, um adulto, fique próximo dessa criança. Porque eles não têm noção, cara. Falando pelos meus filhos, assim, quando eles eram menorzinhos, cara, você solta simplesmente e vai. Não tem noção, né? Então, é questão de mexer no celular por alguns segundos, daqui a pouco já tá de ponta cabeça, nem viu. E é angustiante até, né? Às vezes a gente vê alguns vídeos reais, é um troço bem angustiante, né? Exatamente. E sem contar que, pegando o gancho do que você tá falando, é o quê? Que no ambiente aquático, o risco disso acontecer é grande, porque o ambiente tá molhado. Em volta da piscina tá molhado. E aí, vamos colocar uma condição. E se se você for a única pessoa que tá ali ao redor? E se você escorregar e se machucar, não conseguir levantar? Não adianta o pessoal falar, pô, mas daí também vocês estão pensando só em tragédia. Falando no seu filho, no seu bem maior, é melhor você pensar dessa forma. Exatamente. Cara, extrapole a quantidade de cuidado, porque para acontecer só basta entrar na água. Exatamente. Essa fala sua é importantíssima. Até aproveito para ressaltar com quem está nos acompanhando que quando a gente fala em afogamento, a parte principal é justamente a prevenção. Essa é a parte fundamental. O afogamento, ele não é um acidente. Por quê? Porque ele é
ele é previsível, ele tem como você prevenir aquilo, né? Dá para você ir lá, olhar o ambiente, olhar o local, prevenir e evitar esse tipo de situação. E como que quem está nos assistindo consegue reconhecer um afogamento? Né, eu falei lá atrás, eu perguntei, vai até meio parecido, ele consegue diferenciar o tipo de afogamento, mas e reconhecer um afogamento? Porque às vezes, mas será que está afogando ou será que não? Será que é brincadeira? É brincadeira ou não, né? Então, o que você orienta para as pessoas reconhecer, como reconhecer, se dá para reconhecer um afogamento? Muito bom. Bom, a gente falou que existem as causas primárias, causas secundárias, né? E como reconhecer esse tipo, uma pessoa que está se afogando? Bom, a gente é acostumado, meio que, quando a gente puxa na nossa memória uma pessoa se afogando, imediatamente não tem como, né? A gente acaba se remetendo aos filmes, novelas, né? Aonde a gente vê aquela pessoa gritando, desesperado, socorro, por favor, né? E é justamente o contrário daquilo que a gente vê nos filmes. Por quê? Porque a pessoa que está se afogando, olha que informação importante para você que está nos acompanhando. A pessoa que está se afogando, naquele momento, a prioridade dela, aliás, o único desespero dela naquele momento é justamente buscar por oxigênio, tentar respirar. Então ela não quer gritar, ela não consegue gritar, ela quer respirar. E o que acontece nesse momento do afogamento? A água está invadindo o local onde era para estar passando o ar. Então, o afogamento, ele é um grande problema porque ele é silencioso. Então, quem está se afogando não grita, gente. Às vezes a pessoa está se afogando do lado e os pais, ou até mesmo alguém que está nadando próximo, está ali dentro da água, não percebe. Outro fator importante é, quando a pessoa está se afogando, você está de longe visualizando, como é que eu sei que aquela pessoa está ou não se afogando? Então, algumas características da pessoa que está se afogando é o quê? Ela nada em pé, ela geralmente, ela tem os cabelos, principalmente para as meninas que têm cabelo comprido, né? Com os cabelos jogados na face, tirar. Então ela não consegue tirar, mais uma vez, porque a prioridade dela naquele momento não é tirar o cabelo do rosto, e sim respirar. Então ela tem o cabelo ali na face, ela nada em pé, e ela, geralmente, ela se movimenta sem sair do lugar. Ela está se debatendo toda, mas ela não consegue sair dali. Então essas são algumas das características, principais características de quem está num afogamento, que a gente chama de afogamento em curso, né? Que está se afogando naquele momento. Você fez eu até lembrar aqui, cara, na minha infância, eu tive uma situação de afogamento. E eu lembro que era uma brincadeira, né? E aí eu acabei me afastando, porque eu usei como referência outras pessoas que estavam com o tórax para fora da água. O que eu esqueci de calcular na hora é que essas pessoas, elas eram muito mais altas que eu. Então, assim, eu tinha 9, 10 anos, e quem tava lá, provavelmente 16. Quando eu fui colocar o pé no chão, que era uma brincadeira, era um pega-pega. E aí, quando eu me distanciei, que quem ia vir desistiu, eu falei, agora põe o pé no chão, cadê o chão? Pois é. E o que você me fez lembrar foi exatamente, eu não dei um grito de pedir ajuda. Sim. Eu lembro que eu afundei umas 3, 4 vezes, veio na minha cabeça minha mãe falando que normalmente quem vai ajudar a outra pessoa se afoga junto. Sim. E na hora que eu lembrei disso, né, e aí eu comecei a ouvir os meus amigos, o Anderson tá se afogando. Aí eu na hora que eu bati o pé no chão, quando eu voltei, né, no nado crawl ali, e eu voltei pro raso. Mas assim, em nenhum momento eu gritei socorro, nenhum momento eu pedi. Acho que meu pai, né, vai descobrir agora, mas eu já apanhei lá atrás, depois você descobriu, então já tá paga a dívida. Mas, né, então assim, de fato, um relato. Eu já me afoguei, né, já tive em curso de afogamento, na verdade, ali, e não pedi ajuda? Não pedi ajuda. Primeiro que eu fiquei com vergonha, né? E segundo que eu queria sair daquela condição. Então, nesse sentido de prevenção, a Sobrasa bate muito nisso, né? Sim. A Sobrasa, para mim,
é a maior instituição sobre o assunto, é onde estão as maiores autoridades mundiais sobre o assunto. Exatamente. Então, a prevenção é o ponto principal, né? É óbvio que para as outras áreas também, o trauma o afogamento é um trauma também, o sinistro de trânsito Como que as pessoas podem proceder para conseguir, de fato, evitar o afogamento? Muito bom, importante. Bom, a prevenção, mais uma vez a gente fala, a prevenção ela é fundamental. E aí a Sobrasa, ela divide essa prevenção entre a prevenção ativa e a prevenção reativa. Na prevenção ativa é quando você executa intervenções no ambiente aquático. Então seria isolar o local. Então, por exemplo, para quem tem uma piscina em casa, colocar ali aquele cercado para que as crianças não caiam acidentalmente na piscina. O que a gente já sabe de histórias que já ocorreram disso, principalmente com um bebê que engatinha, tá engatinhando e acaba caindo dentro da piscina em casa. Então, isolar essa área é importante também, quando a gente fala em isolar a área, lembrar que obviamente vai ter o portãozinho de acesso, esse portãozinho de acesso para o ambiente aquático, ele tem que ter ali um trinco ali, um cadeadinho, alguma coisa que você consiga isolar das crianças. Porque criança, como a gente fala, tá descobrindo o mundo, é curioso, vai lá mexer, então precisa realmente isolar o local, isso é muito, muito importante. Outra questão, sinalizar. Então, por exemplo, piscinas de clube, né? Então, ter uma sinalização efetiva, instalar postos de guarda-vida. Então, por exemplo, nadar em ambientes apenas onde tem a presença de guarda-vidas é fundamental para os pais saber se naquela praia onde ele escolheu para passar ali o período de férias, se aquela praia, por exemplo, tem guarda-vidas. É importante, porque num evento de afogamento ele vai agradecer pela presença de um guarda-vida lá. E a intervenção reativa é quando a gente faz intervenções no comportamento de risco. E daí esse comportamento vem em orientar as pessoas, em prevenir, né, em advertir às vezes a pessoa, olha, não faça desse jeito, não pule de cima do telhado dentro da piscina, que você pode cair, você pode machucar, pode bater a cabeça no fundo. Bebida alcoólica. Isso. E vai até além disso, vai até num sentido um pouco mais amplo, que é de deslocar pessoas. Como, por exemplo, áreas de enchente, áreas, né? Às vezes é necessário deslocar pessoas. Também é uma prevenção, porque a pessoa não se afogue naquele ambiente ali. Então, são condições que a gente tem. Então, a ativa e a reativa são formas de prevenção. A Sobrasa, novamente, aqui, né? Tudo que a gente está discutindo aqui, a gente basicamente é da Sobrasa, né? É dali que vem esse conteúdo, esse aprendizado nosso, inclusive. Sim. E eles colocam uma frase ali, onde trazendo a responsabilidade de todo mundo, a responsabilidade da prevenção do afogamento é de todos, não é de uma organização, de uma instituição. Então, eles até sintam assim, né? Eu sou parte da solução. Né? Eu não sou parte do problema. Então, é uma questão de, como você estava colocando agora, orientar, afastar, não deixar uma brincadeira em curso ali, que você está vendo que vai dar errado, aquela coisa de balão, né? Exatamente. Está num grupo, os jovens, principalmente os mais jovens, né? Os adolescentes aí que cada vez mais cedo a bebida alcoólica ela está mais presente também na sociedade. E depois que teve o consumo dessas substâncias, né, a gente tem ali uma alteração no córtex pré-frontal que diminui essa capacidade de discernimento do certo e errado, e todo mundo vai nessa... Então essas brincadeiras impróprias, o que você disse de pular, isso tem que ser combatido, né? E todo mundo faz parte da solução, não adianta terceirizar. Não, isso daqui não é comigo, isso daqui eu não tenho nada a ver. E sim, e isso extrapola quem tem o curso de primeiros socorros. Eu penso que isso é uma responsabilidade social mesmo, sabe?
todo mundo, de alguma forma, contribuir para que a prevenção esteja sempre em primeiro lugar. Né? Exatamente. E pegando esse gancho do que você falou, quando a gente falou lá atrás, né, sobre o afogamento primário, afogamento secundário, dentro do afogamento secundário também existe o uso de drogas, o uso, em especial, o uso de droga lícita, que é o álcool, que ele é um fator extremamente importante. Ele é responsável por 36,2% dos afogamentos. É muita coisa. Secundários. Então, a pessoa bebeu, não, porque às vezes a pessoa bebe e acha que ainda está dominando a situação. Acha que o reflexo é o mesmo. Exatamente. Acha que está igual. Mas não. Não. Então é um dado extremamente alto, né? E para quem não é da área da saúde, não é do resgate, pensando aí no pai, na mãe, enfim, que identificou ali, né, ou um vizinho, pelo amor de Deus, me ajuda, meu filho afogou. Existe a possibilidade dessas pessoas que não são da área de resgate, não são profissionais da área de saúde, conseguir ajudar? O que é o mínimo que ele precisa de conhecimento para conseguir ajudar nessas condições? Porque ninguém escolhe, ninguém prevê, isso pode acontecer a qualquer momento, né? Perfeito. Bom, mais uma vez, cabe a gente dizer que quando a gente fala em primeiros socorros, a importância de uma intervenção rápida. Imediata. Não dá para ficar esperando o socorro especializado chegar. Precisamos agir, né? Então a primeira coisa é reconhecer um afogamento, baseado naquilo que a gente já falou. Então, a pessoa que está lá não consegue gritar, está subindo e descendo na água, está com o cabelo no rosto, está nadando na vertical, não sai do lugar, tudo aquilo. Reconheci, é um afogamento, ok. Daí precisa ficar muito claro que quando a gente fala em primeiros socorros, não quer dizer se colocar em risco para salvar aquela pessoa. Pelo contrário, é prestar os primeiros socorros para salvar aquela pessoa e não para se tornar mais uma vítima. E aí precisa ter muita cautela, porque às vezes na hora do desespero, se você não souber exatamente o que fazer, ou a sequência de como fazer... Ter a capacitação, isso, a capacidade técnica. Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa está lá se afogando. Se na hora do desespero eu entrar, me jogar na piscina, me jogar no mar e for para junto dessa pessoa, é bem provável que essa pessoa, na hora do desespero, ela vai me agarrar para tentar puxar a cabeça dela para fora da água. E aí quem vai se afogar sou eu. Sobrevivente. Então o que a gente orienta então, primeiro, reconheça o afogamento. Imediatamente já peça ajuda. Ligue para o 193, para o serviço do Corpo de Bombeiros, ou ligue para o 192, para o serviço do SAMU, para o socorro. Ou peça para que alguém chame imediatamente um guarda-vidas para que ele venha próximo de você. E aí, qual que é o próximo passo, então? Tente oferecer algo que flutue para essa pessoa. Então, por exemplo, você pode jogar para essa pessoa garrafa para essa pessoa segurar, até mesmo um pedaço de madeira para que essa pessoa se agarre, segure naquilo. Se for no ambiente, por exemplo, da piscina, geralmente tem aquela redinha para retirar as folhas, né? Aquela redinha, geralmente ela tem um cabo longo. É uma opção também. Então você esticar ali aquele cabo, pode até ser um rodo, pode ser um cabo de vassoura, se for o suficiente. E aí para que a pessoa agarre, e aí você reboca essa pessoa de fora da água, você consegue puxar ela até a borda, e ela se segurar na borda. E é importante a gente dizer algo também, Anderson, que é importante, olha só. A pessoa chegou ali na borda da piscina, por exemplo, ou ela conseguiu se agarrar, agora é preciso ter calma. Ela já está com a via aérea dela fora da água. Já está flutuando. Ela já está flutuando. Então agora é rebocar essa pessoa para fora da água, remover ela para fora da água com a maior segurança possível. Então, por isso é importante fornecer essa flutuação para essa pessoa. Outra questão, além de você usar essa vara, usar isso aí, você só entrar na água para socorrer se realmente for a última opção, ou se a pessoa estiver inconsciente, para que você retire e não seja levado para o fundo. E se dentro dessas opções
a sua opção for entrar na água para remover essa pessoa que agora está inconsciente, avise alguém. Olha, eu estou entrando na água para remover aquela pessoa que está inconsciente. Informe que você está entrando. Peça para que a pessoa mantenha vigilância sobre você. Que a outra pessoa permaneça olhando para onde se encontra aquela pessoa que está afogando. Então são detalhes importantes que a gente cita tudo isso também durante o decorrer do nosso curso, né? E é importante a gente trazer. Por quê? São detalhes, mas que fazem toda a diferença. Porque se eu não souber como agir, isso pode se tornar perigoso. Eu sempre comento que o salvamento aquático, ele demanda, assim como outras técnicas de salvamento, ele demanda muito conhecimento, né? Você aprender a fazer um salvamento aquático não é num curso de primeiro socorro que você vai fazer. Não. É um curso específico para isso. Você tem que ter a capacidade técnica, você tem que ter a capacidade física, porque demanda muito esforço físico, e não é num curso de primeiro socorro que você vai fazer. Pois é. Então, o nosso curso, ele entrega as informações, noções básicas, o que você consegue fazer sem você se colocar em risco e dar o start das ações que são necessárias, como disse, ligar para o 93, 92, bombeiro, SAMU, tentar oferecer uma flutuação. Então é importante a gente deixar isso bem ressaltado, senão daqui a pouco o pessoal entende, mas no curso de primeiros socorros eu aprendo a técnica de salvamento. De entrar na água para como é que eu vou te retirar essa pessoa? Não. Não é esse o raciocínio. Né? Não é adequado de forma alguma que a pessoa está lá se debatendo, como a gente falou, a pessoa está se debatendo, tenha consciência que a primeira coisa que ela vai fazer é te agarrar e levar você para o fundo. Então não pode se aproximar. Se você precisar se aproximar na água dessa pessoa para jogar o objeto que flutua, você tem que ficar pelo menos 2 metros de distância para poder jogar. Se chegar perto, a pessoa vai te agarrar. Fique bem claro isso, gente. Quem nunca ouviu, não, é só chegar e dar um soco. Né? Tem vários mitos, cara. Exatamente. Então, assim, a nossa orientação, a gente, sendo muito claro, não arrisque a sua vida. Se você não é um guarda-vida, você não tem um curso de formação, não faça, né? Siga as outras dicas para manter a sua segurança. Sim, Anderson, deixa eu aproveitar essa fala sua sobre o soco, né? Então, essa é uma fala que o povo às vezes fala, né? Vai lá, dá um soco, deixa a pessoa inconsciente, desmaiada, e aí você leva ela para fora da água. Essa, entre outras inúmeras histórias absurdas, não tem fundamento, gente. Tudo isso que a gente está trazendo para vocês, mais uma vez, a gente traz de fontes seguras que a gente vai buscar, como, por exemplo, a Sobrasa e outras fontes, né, do mundo todo, em especial da Sobrasa, que é uma baita referência mundial e é aqui do nosso país, que é para levar a você informações realmente seguras. Isso é importante, né? Então, não, deixa esses mitos de lado e não tente ser um super-herói se colocando em risco. Herói é aquele que salva sem se colocar em risco, faz da melhor maneira possível e embasado no que é correto, né? Muito bem. Se você fosse deixar aqui para nós, né, para quem está nos assistindo, uma orientação, uma colocação, o que você diria para eles aí? Referente a esse tema aqui, cara, que é, né, problema de saúde pública, enfim, temos que ser a solução aí. O que você diria? Olha, Anderson, mais do que só no afogamento, mas em toda a nossa área de primeiros socorros, somente quando você receber o obrigado de uma mãe, cuja qual você acabou de salvar a vida do filho dela, ou quando você desengasgar o pai de alguém e você receber aquele muito obrigado, é que você vai reconhecer ou vai entender a real importância, a razão dos primeiros socorros. É por isso, esse é o nosso grande intuito. Trazer à tona a importância de salvar vidas. A vida que é o maior bem que a gente tem, o nosso maior presente de Deus, e isso é de um valor inestimável. Salvar uma vida às vezes faz mais bem para quem salvou do que para quem foi salvo. É uma sensação indescritível.
E tem um médico, eu até trouxe uma frase do Dr. William Oster, que fala que o conhecimento é a chave para salvar vidas. Quanto mais nós aprendermos, mais nós vamos poder fazer a diferença para salvar vidas. Perfeito, cara, perfeito. Eu agradeço mais uma vez, Fernando Plaça, a gente batendo esse papo aqui, contribuindo com a comunidade e com a sociedade brasileira, com essas informações, com essas dicas, a gente aqui nos colocando como fazendo parte da solução e não fazendo parte do problema, né? Exatamente. E assim como a própria Resquad, na Resquad nós temos o propósito para que os outros possam viver. Esse debate aqui ele vai muito nesse contexto, né? Da gente trazer informações e contribuir para que os outros possam viver. Então, agradeço mais uma vez, finalizando aqui o nosso QRX na rede, espero até o próximo episódio. Obrigado, Plaça. Eu que agradeço. Grande abraço, pessoal. Até a próxima.